Oi, gente. Na miniatura desse vídeo, né, aquela foto inicial que serve de ilustração, tem do lado esquerdo Anand Giraldas e Michael Bloomberg. O Anand, ele escreveu um livro, Os Vencedores Levam Tudo, a charada da elite que diz querer mudar o mundo. Não é? E o outro é um bilionário, um dos alvos de Anand, uma das pessoas que Anand critica, não é? Que está candidato à presidência dos Estados Unidos e que está usando sua influência de diversas formas, que eu vou analisar no vídeo de hoje, como um bilionário para controlar a eleição americana e quem sabe até, e esse é seu objetivo, se tornar presidente do país militarmente mais poderoso do mundo. E tem algumas coisas sobre isso que não são novidades. Marx já apontava lá no século XIX, então tem história sobre isso. Mas tem algumas coisas que tem algumas especificidades da forma como isso assumiu no século XXI. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Bem, eu já tinha feito um vídeo sobre o Anand Giraldas, né, o Giraldas, no passado. Recebeu resposta muito boa aqui no canal. Vou colocar o link para vocês assistirem esse vídeo. Enfim, foi um vídeo muito elogiado aqui no canal. E Anand basicamente analisa uma ideologia. E não é a ideologia do sonho americano. Ele analisa a ideologia dos bilionários e das pessoas que querem ficar ricas, que existiria um cenário de vencer e vencer, ou seja, eles podiam continuar ficando ricos de forma ilimitada e ao mesmo tempo as coisas iriam melhorar para todo mundo. Né? Tem até um livro do Zygmunt Bauman aqui atrás de mim, que analisa essa ideologia dizendo a riqueza de poucos pode beneficiar todos nós, e o resumo do que o Zygmunt Bauman diz é que, o Zygmunt Bauman diz aqui, não, nada disso, muito pelo contrário. Mas o ponto central do Anand, e isso vai ligar para a gente com o Michael Bloomberg, não é apenas que a generosidade dos bilionários não muda a realidade, porque isso daí a gente poderia meio que empiricamente verificar. Não. O que ele quer dizer é que o próprio ato de doação que os bilionários usam serve a interesses de manutenção da ideologia e manutenção de uma lógica que não questiona a sua concentração de poder e a sua concentração de riqueza. Isso seria, então, uma decorrência de interesses de classe, aí já uma leitura que eu, como um leitor de Marx, trago, né? Que isso não está no Anand, não está no livro, nem nos vídeos dele. Mas ele, embora ele não use exatamente essa terminologia, fica sugerida uma questão de classe como a classe dos bilionários e dos super ricos. Bem, qual é a especificidade do Michael Bloomberg? Todos nós sabemos que os ricos, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, influenciam campanhas políticas através do financiamento de campanhas. Eles basicamente ou compram ou selecionam políticos para o Congresso, o Senado e tudo mais. E isso acontece aqui no Brasil. Vocês lembram quando eu fiz o vídeo criticando a Tabata Amaral? Ela recebeu de alguns empresários 100 mil, outros 150 mil. Enfim, vários empresários doando, fazendo doações bastante volumosas, influenciando a campanha dela e, claro, selecionando ela porque já viam nela uma pessoa que representava os seus interesses. Assim, nós podemos citar vários outros exemplos. Esses empresários não estão dando dinheiro para candidatos do PSOL, né? Não estão dando dinheiro para candidatos progressistas, sejam eles quem forem. Quando você tem uma plataforma claramente de enfrentamento do poder do 1%, o 1% não te dá dinheiro, é óbvio. É meio que, né, faz parte do jogo político. Mas o Michael Bloomberg, e eu não sabia disso, ele descobriu uma forma engenhosa de controlar não políticos específicos. Porque isso daí a gente já sabia que acontecia.
E não foi também apenas uma questão de corporações empresariais, coisa que também a gente já sabia, ou pelo menos o pessoal que estuda ciência política pelo mundo, que corporações empresariais fazem blocos e direta ou indiretamente, no Brasil é de forma indireta, através da doação dos executivos, nos Estados Unidos é de forma direta, através de doação de empresas, depende de país a país. Essas empresas influenciam também partidos políticos e políticos em especial. Mas o que o Michael Bloomberg tem feito e mostra uma forma criativa de usar o mecanismo das doações é que através das suas fundações e dos seus negócios, ele fez acordos com prefeitos em vários estados, várias cidades, né, americanas, em que o investimento da fundação ou investimento da empresa do Michael Bloomberg era condicionada a um certo acordo político. Por exemplo, quando ele mudou de republicano para independente e começou a fazer isso em várias cidades, o que foi que aconteceu com políticos dessas cidades, inclusive republicanos, que sabiam que ele estava caminhando para se tornar democrata, como uma estratégia política? Essas pessoas simplesmente pararam de criticar o Michael Bloomberg, porque estavam recebendo dinheiro dele, né, no estado de Nova York. Eles pararam de criticar. Então ele conseguiu, através do dinheiro, silenciar a voz de uma oposição que poderia existir, mas que as pessoas fizeram um cálculo de que, olha, vale mais a pena eu receber o dinheiro do Michael Bloomberg, mesmo ele depois virando um inimigo político, porque, por enquanto, ele está me ajudando. E aí, para complicar um pouco mais a situação, Michael Bloomberg injetou uma quantidade enorme de dinheiro dentro do Partido Democrata e na estrutura do partido, na capilaridade do partido espalhado pelos Estados Unidos, e aí ele conseguiu o apoio de centenas, literalmente centenas, de delegações, prefeitos e autoridades do Partido Democrata que rapidamente se alinharam, ficaram do lado dele na campanha presidencial. E ele, em questão de poucos meses, com esse alinhamento, mais um investimento de mais de 300 milhões de dólares, para ele que tem 60 bilhões, isso é até pouco, né? Mas enfim, para nós seria muito dinheiro, mas mais de 300 milhões de dólares ele gastou em ads, em anúncios pagos na televisão e na internet e tudo mais. Bem, isso significa que ele vai ganhar a eleição dos Estados Unidos? Nós não sabemos. Pode ser até que ele acabe ajudando Bernie Sanders, porque ele vai estar dividindo o voto dos moderados, não é? Embora essa discussão de voto do moderado nos Estados Unidos é um pouco mais complexa, porque a segunda opção dos eleitores de Joe Biden, na maioria deles, é Bernie Sanders. Não faz o menor sentido do ponto de vista ideológico, mas seres humanos nem sempre agem com racionalidade. Aliás, racionalidade e ação humana é uma coisa que Bourdieu já apontava que não é um bom parâmetro para a gente. Quando você espera que o ser humano vai agir de forma racional, você se surpreende muito quando você analisa a realidade. Muitos seres humanos tomam decisões, tanto políticas quanto cotidianamente, baseadas em sentimentos, em hábitos adquiridos, em disposições, enfim, uma série de outros fatores, em questões subjetivas ligadas à infância e à forma como construíram a sua perspectiva de mundo, enfim, a variedade é gigantesca e presumir racionalidade é um equívoco. Mas o interessante de tudo isso é que Michael Bloomberg conseguiu, independentemente se ele vai ser bem sucedido ou não, exercer uma influência tão grande sobre a estrutura do Partido Democrata que o Partido Democrata mudou as regras do debate presidencial para permitir a sua presença. Antes, o debate exigia, e o coordenador do debate, o Tom Perez, né, que é não só coordenador do debate, mas coordenador de toda a campanha, a estrutura do Partido Democrata em relação a isso, ele deu uma declaração que não poderia mudar as regras depois delas estabelecidas. E uma das regras era ter doadores, um número grande de doadores individuais. Bem, o Michael Bloomberg não tem doadores individuais, e aí eles fizeram o quê? Mudaram as regras para acomodar o bilionário. Regras que eles não mudaram para acomodar Tulsi Gabbard, Cory Booker e muitos outros que ficaram pelo caminho. Uma atitude claramente antidemocrática e claramente subordinada a uma perspectiva oligárquica, governo controlado por poucos, e plutocrática, visando beneficiar os mais ricos. Agora,
É interessante perceber que o que o Michael Bloomberg demonstrou é que os bilionários têm o poder não só de comprar políticos individuais ou de influenciar ideologicamente partidos, mas até de determinar as regras e as estruturas de partidos políticos. Esse é um poder que, se manifestado na escolha da presidência, se chegar a esse ponto, é um poder que se assemelha ao poder de reis. Não é mais o poder apenas de um burguês rico. Ou seja, a riqueza e a concentração de riqueza chegaria num ponto tão grande que você teria um poder de subverter toda a democracia, sendo que ela já é limitada e já é oligárquica. E já tem uma natureza de escolhas dentro de Washington, assim como no Brasil, plutocrática, ou seja, que beneficia os mais ricos. Mas ela seria não só uma democracia que beneficia os mais ricos, mas seria inteiramente e completamente controlada por indivíduos super ricos. Isso ultrapassa, inclusive, a ideia de simplesmente de interesse de classe. Marx já apontava que o dinheiro tinha o poder de... Nos manuscritos, eu sempre me confundo se é econômico-filosóficos ou filosófico-econômicos, mas enfim, nos manuscritos que ele escreveu há muito tempo atrás, um livro que eu li, mas me confundo com a ordem, né? Sempre me atrapalho, ele já analisava a influência poderosa do dinheiro sobre a nossa sociedade. Mas é particularmente interessante que, nesse momento, a gente percebe os bilionários usando dos mecanismos de doação e usando de toda a estrutura do capitalismo financeiro e de suas estruturas de empresas para fazer uma espécie de mega chantagem com o Estado e com os partidos políticos, chegando ao ponto de poder determinar como os partidos políticos organizam suas eleições, como os partidos organizam seus sistemas de escolha e comprar não apenas um ou outro político individual, mas verdadeiras uma pessoa só, sendo capaz de comprar quase que 30% ou 40% da estrutura de um partido grande no país que tem o maior poder militar do mundo, que é os Estados Unidos. Isso, algumas pessoas podem achar assim, poxa, André, cenário do pesadelo. Tem um lado negativo, óbvio, muito claro de ser percebido, mas tem um lado positivo também. Isso está deixando a questão oligárquica e a questão plutocrática cada vez mais evidente. Essa situação está levando o mundo, e é por isso que Bernie Sanders está crescendo nos Estados Unidos, é por isso que teve um momento que o Jeremy Corbyn cresceu na Inglaterra, é por isso que o Chile está acontecendo o que está acontecendo no Chile. Porque nós estamos caminhando para um momento onde a lógica do vencer, a lógica vendida pelos bilionários, que é analisada pelo Anand, não mais será capaz de seduzir os seres humanos. Porque eles vão ver o que está acontecendo com Michael Bloomberg. E embora ele seja capaz de seduzir muita gente, também tem um percentual de pessoas que vão dizer, peraí, vivemos uma democracia ou o cara pode comprar a eleição? O Partido Democrata é um partido político ou é um apêndice do magnata Michael Bloomberg? É por isso que filmes como o Coringa são tão interessantes e a crítica que faz a família Wayne, né, mostra o Wayne, o pai, né, o pai do Bruce Wayne, justamente aquele magnata bilionário, pessoa ruim e que quer o poder para ele, né, como se fosse um salvador. E tem a lógica daqueles que os ricos que querem e dizem que vão salvar o mundo. Isso tem um lado positivo, gente, porque coloca a questão de classe no centro, no epicentro da questão da luta política e começa a transformar a ideologia dessa gente, que antes servia como um grande segredo, porque eles sabiam que era ideologia, mas eles vendiam como verdade, como um segredo que não mais se sustenta. Nunca foi segredo para aqueles que estudam luta de classes. Nunca foi segredo para aqueles que examinam a relação
entre o dinheiro e a política. A relação entre o grande capital e sua influência sobre o Estado. Mas para a maioria da sociedade, para a maioria das pessoas, essa relação não era tão clara. Para a maioria das pessoas, isso era sim um segredo. E a atitude do Michael Bloomberg e livros como o do Anand estão tornando esse segredo cada dia que passa, menos segredo, cada dia que passa, mais claro, não só para os intelectuais, não só para os professores universitários, não só para o pessoal que estava na academia, que sempre soube de muitas dessas coisas, porque estuda isso. Mas isso está deixando de ser segredo para o povo trabalhador, no mundo inteiro. Gradualmente, o nível de concentração de riqueza e o nível de concentração de poder está chegando num patamar que não está sendo possível mais esconder. E nem esconder as táticas sujas, desonestas e oligárquicas, plutocráticas e autoritárias que essa classe de bilionários está realizando. É claro que não são, obviamente, todos os bilionários que agem como Michael Bloomberg. É óbvio. E é óbvio que não é nada pessoal contra ele, e sim contra uma questão sistêmica. Mas que pessoas como ele deixam essa questão ainda mais clara e ainda mais evidente, isso eles deixam. Deixam sim. Um abração, gente. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e quem sabe se tornar um apoiador do canal. Tchau, tchau.